Pode iniciar. Então, boa noite, gente. Chegamos aí ao nosso último encontro de inglês instrumental, né? Lembrando que a prova será presencial. Vocês vão poder levar aí dicionário para a prova, tudo beleza, tá? Vai facilitar bem. Eu recomendo fortemente que levem, tá? E vai ser uma provinha aí de 10 questõezinhas fechadas, né? Similar aí ao que vocês faziam à distância, só que presencial, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembro bem exatamente onde paramos. Ô, Marlos, só te fazer uma pergunta. Pode. Você vai ter um resumo da matéria para a gente poder estudar alguma coisa assim no portal? Cara, só tenho os slides. Os slides já estão no portal, alguns deles, pelo menos? Sim, sim. Sim. O que eu recomendo vocês colocarem lá no... Talvez vocês quiserem um resuminho, alguma coisa assim. Não sei, ali ficou de ver com a Ana, se ia poder deixar anotações. Por mim, pode deixar anotações, tá? Sim. Mas eu não vou te garantir que ficou de ver se ia poder, né? Uhum. Aí, se puder, pode levar e pode consultar. Não, Porque o beleza. mais difícil mesmo é utilizar aquilo ali para traduzir, né? Não Sim, acho que sim. seja problema, não. Não, Só vai te correto. fazer ganhar tempo, né? Para consultar dicionário, esse tipo de coisa, né? Isso, exato. Não, mas tranquilo, qualquer coisa a gente alinha na segunda também, alguma coisa, alguma dúvida que o pessoal tiver. Pois é. Beleza, obrigado. Ai, ai. Então, aula passada, eu tô achando que foi a aula 5 dos pronomes pessoais. Você chegou a ver a aula online depois, Vinícius, ou não? Não, não tive tempo de ver depois da aula. Não, ia ser útil se a Caroline tivesse aí. Eu acho que ela era a única que estava no presencial. No presencial, assim, né? Tava Sim, igual online agora. na hora. Mas eu acho que eu comecei falando dos pronomes pessoais. Não, ou terminei falando dos pronomes pessoais. Dá só uma olhadinha. Eu acho que eu deixei. Falei disso aqui sim. Ficou só um exercício para me corrigir. Deixa eu corrigi-lo aqui. Então, e a gente vai para lá. Tranquilo. Então, aula passada a gente estava falando dos tipos de pronomes, né? Aqui tem uma tabelinha aqui de pronomes, né? Dos pronomes indefinidos, que eu particularmente, eu acho que pode ser útil para vocês, sabe? Depois você já conhece isso aqui, não é muita surpresa não, né? Mas para quem não conhece, eu acho que eu não cheguei a falar de todos os tipos de pronomes, né? Então vamos lá. Eu acho que eu não cheguei a falar de todos, né? Os pronomes que eu não cheguei a falar, eu acho que é daqui para baixo, né? Daqui, melhor dizendo. Acho que é os pronomes interrogativos, né? Então, pronomes interrogativos são pronomes que você usa quando quer fazer uma pergunta, né? Então, os pronomes interrogativos em inglês são basicamente 5, né? Primeiro, a gente tem o who e whom, né? Isso aí, todos dois significam quem. Qual que é a diferença? A diferença é que um tem função de sujeito e função de objeto, e outro função de objeto. Como assim? Em português, por exemplo, se eu estou perguntando quem está aí, quem é o sujeito da minha frase, da minha oração.
Se eu perguntar, se por outro lado eu pergunto, por exemplo, a quem essa caneta pertence? Esse quem, ele já não vai ter função de sujeito. Ele vai, só um pouquinho, ele vai ter aí uma função de objeto. Ele é o objeto da frase, é quem sofre, né, a ação. Então, se eu perguntar a quem pertence essa caneta, de quem é isso aqui, esse tipo de coisa, ele pode funcionar como objeto. Aí eu utilizo whom. Mas, basicamente, os dois significam quem, ok? Então, se você sabe que eles significam quem, talvez fica mais fácil ali na hora de traduzir. Whose. Esse whose é o de quem, né? Eu falei, no caso, de quem é essa caneta, né? Eu tinha falado no passado, né? É o whose que você vai usar. Então, você pode usar esse aí, which. Você vai indicar o qual ou quais, certo? E o what, aí o último, é o que ou que, né? Então, o que aconteceu, what happened, certo? Que também, é engraçado que eles usam what, né? Pergunta. Esse que aí, quando ele não está em pergunta, ele pode ser utilizado, o that, lá que a gente utilizou aqui em cima, ó, esse pronomezinho aqui, ele também pode ser utilizado como que, tá? Então, dependendo se é uma pergunta ou não, você pode utilizar um dos dois pronomes. Ok? Aqui tem alguns Ok. exemplos, né? Who is your Spanish teacher? Né? Quem é o seu professor de espanhol? Aqui utiliza, né? Whom do you consider guilty? Quem você considera culpado? Aqui a gente já vê que o quem, né, não é o sujeito da frase. O sujeito da frase aqui vai ser você. O quem é só quem a pessoa considera culpado. Então é quem está sofrendo a ação. Por isso ele tem a função de objeto. Whose pencil is this? De quem é esse lápis? Which car is yours? The blue or the red one? Qual é o seu carro? O azul ou o vermelho? Né? Então, o which aí é qual, nesse caso. E what are you doing here? O que você está fazendo aqui? Certo? São um exemplinho de cada, né? Mas por que eu falo que isso aqui é interessante? Isso aqui você pode ganhar muito tempo sabendo o que significa, tá? Numa tradução, vai fazer a diferença aí, principalmente na prova. Eu acho que eu deixei 2 ou 3 textos, né? São textos rápidos e tal, mas você ganhar um tempo traduzindo é melhor do que você procurar palavra por palavra no dicionário. E a gente também tem os pronomes indefinidos. Existe mais pronomes indefinidos que está aqui? Existe. Existe muitos pronomes indefinidos. É o que mais tem. Mas isso aqui é uma tabelinha que pode ajudar bastante a você entender o significado de cada coisa. Então, aqui em cima, né, eu coloquei aqui alguns pronomes, alguns começos, né, sufixos de pronomes, que são eles every, some, any e no. E aqui embaixo, eu estou falando do que eu estou tratando. Se eu estou tratando de uma pessoa, um lugar, uma maneira, uma forma como é feita alguma coisa, né? Ou coisa mesmo, certo? Então, vamos lá. O que é coisa em inglês? Coisa em inglês é thing, ok? Então, isso aqui, quando eu estou falando de alguma coisa, eu posso só colocar o thing depois. Aí vem a questão do every, some, any e no. Every. Every quer dizer todo, ou todos.
naquele seriado lá, Todo Mundo Odeia o Chris, o título dele em inglês é Everybody Hates Chris, né? Então ele vai usar o everybody aqui. Então, toda pessoa, né, ou todo mundo, né, odeia o Chris. Everyone aqui, o one ou o body, eles têm funções parecidas. É quando eu estou falando de uma pessoa ou alguém, entendeu? É como eu falar uma pessoa ou alguém. Então, o one, everyone e everybody quer dizer a mesma coisa, quer dizer todo mundo, todos, certo? Some quer dizer alguns. Então, esse aqui é todos, esse aqui é alguns. Então, algumas pessoas, certo? Seria a melhor forma de traduzir someone ou somebody. Então, é alguns ou algumas pessoas, tá? Any quer dizer qualquer pessoa. Então, é qualquer um. Então, anyone e anybody, anyone, qualquer um, ou anybody, qualquer pessoa. Certo? E, por fim, no, né, que é não. Então, no one ou nobody quer dizer ninguém ou nenhum. Certo? E esses significados eles vão continuar. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu estou me referindo a um lugar, aqui, vamos voltar aqui, ó. Quando eu estou me referindo a um lugar, né, eu uso where, que é mais ou menos onde, ou em que lugar, nos quais lugares e tal. Então, quando eu estou falando em lugar, eu falo where. Então, lugar, eu posso dizer everywhere, que é em todo lugar. Somewhere, que é algum lugar. Anywhere, que é qualquer lugar. Certo? E nowhere, lugar nenhum. Então, aqui, utilizando isso aqui, referindo a lugar, eu já tenho também facilmente montado aqui os pronomes indefinidos. Maneira, né? Ou forma. Então, every way. Então, de toda forma, de qualquer maneira, de todo jeito, tudo isso pode ser traduzido, né? O every way. Some way, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito. Anyway, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. E no way, de jeito nenhum, né? De forma nenhuma. Ok? Quando eu estou me referindo a alguma coisa, everything, né? Todas as coisas, ou seja, tudo. Something, alguma coisa. Anything, qualquer coisa. E, por fim, nothing, que é nada. É o oposto de everything, né? Então, esse some, very, every, any e no, eles podem ser úteis aí para vocês quando indicam, quando vocês identificam eles em frases, certo? Eles podem ser usados separados também, mas o significado deles eu já falei, o significado deles é o mesmo separados ou junto. Então, every é todos, o todo, some, algum, any, qualquer, certo? E no, não, né? Então, essa identificação de pronomes pode ser útil, né? Então, alguns exemplos. Do you have any change? Você tem algum trocado, certo? Ou qualquer trocado, né? He didn't tell the news to anybody, anyone. Ele não contou as novidades para ninguém, né? No caso, ele não contou para qualquer um, né? Mas qualquer um nessa frase aqui não faria muito sentido em português. Então, seria melhor colocar ou ele contou he did tell the news to no one, né? Ou he didn't tell the news to anybody, anyone, né? Porque aqui ele não disse. There's something under my bed. Então tem alguma coisa debaixo da minha cama.
We have nowhere to park. Nowhere, né? Nós não temos lugar nenhum para estacionar. You are the one I love. Aqui, vocês lembram que eu falei do one? Tá falando, é uma pessoa, né? Então, essa frase aqui poderia ser traduzida como: você é aquele que eu amo, você é o único que eu amo, é você que eu amo, certo? Então, the one aqui é uma pessoa, certo? Por isso até que ele é usado aqui, ó, junto com body, né? Everyone, someone, anyone, no one. Então, o one também pode ser usado separado. Everything will be alright, né? Everything, qualquer, tudo, né? Basicamente, toda coisa ou tudo vai ficar bem. There isn't anything in the box. Então, não tem qualquer coisa na caixa, né? Como essa frase não é muito utilizada em português, não tem qualquer coisa na caixa, você pode traduzir simplesmente como não tem nada na caixa. Ok? Então, são pequenas diferenças, né? Mas isso aqui são só alguns exemplos de como é que você usaria esses pronomes. E aqui eu criei essa tabelinha que eu peguei da internet, né? Com alguns pronomes aí que podem ser bem úteis na hora da sua tradução, né? Então eu coloquei aqui os pronomes pessoais, né, que é o subject pronouns, né? Então primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa masculino, terceira pessoa feminino, terceira pessoa quando isso aqui, no caso it, é quando está se referindo a coisas, animais. Por exemplo, se eu vou falar do meu gato, né, eu posso usar it. Se eu vou falar do meu tênis, por exemplo, posso usar it. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, né? Então, aqui tem os pronomes possessivos, que é aqueles lá que a gente já viu 1 milhão de vezes. Pronomes objetivos, né? Que é esses aqui, ó, me, you, né? Que vão significar eu, você, dele, dela, né? Aqui, nós, nos, né? Então, deles aqui. Então, eu vou utilizar esses aqui. Pronomes possessivos, esses dois aqui, como eu tinha falado na passada, né? Eles não têm muita... Na prática, vocês não precisam ver tanta diferença entre eles, porque no português eles não têm muita diferença qual dos dois você usa. Então, se você está vendo isso aqui, a tradução deles é igual. Por exemplo, my ou mine pode ser usado para meus, certo? No caso, a diferença entre aquelas coisas do objeto que eu falei, do whom e do who, certo? Então, isso aqui ambos seriam utilizados e a diferença na hora de passar para o português quase não vai ser notada, né? Então, esses aqui também podem ser úteis e os reflexivos, né? Que estão falando de si mesmo, né? Então, eu mesmo, você mesmo, ele mesmo, ela mesma, isso mesmo, né? Então, são esses aí os pronomezinhos. E aqui eu coloquei um pequeno exercício aqui. A questão é, vou fazer esse exercício em sala? Não, não vai dar mais tempo, esse é o último encontro, então vamos fazer isso aqui pessoalmente. This is Amanda. Alguma coisa is my girlfriend. Então, como eu estou referindo a Amanda, ela é uma mulher e é minha namorada, eu vou utilizar aí, né, o primeiro, a primeira pessoa do singular feminino, que é aí o she. Samara is my teacher and I like alguma coisa, né?
Então, Samara é minha professora e eu gosto. Eu posso colocar eu gosto ela? Faz sentido em português? Não. Aqui eu vou utilizar eu gosto dela, né? Quando eu utilizo dela, né? Eu estou utilizando, né? Estou falando dela como se ela fosse o objeto da minha frase. Então, nesse caso, eu não vou utilizar aqui she, eu vou utilizar her, ok? Então, aqui será. Oi, oi. Nossa Senhora, que é terrível, mas acho que dá para entender. You look sad or ok, né? Então você parece triste. Ele vai perguntar se a pessoa está bem, né? Como eu já utilizei aqui um pronome e parece que ele está sendo utilizado como sujeito novamente, eu basicamente vou ter que repetir ele aí, que é o you. Sarah and John are my friends. I like to play with. Então, Sarah e John são duas pessoas. Ok? Então, tá no plural. Né? Eu vou falar aqui na terceira pessoa do plural. Então, eu gosto de jogar com eles, né? Mas aqui é o caso, eu gosto de brincar com eles, eu gosto de jogar com eles. Mas aqui o caso é o seguinte: eles aqui, eles são sujeitos ou objetos da minha frase? Objetos. Objetos, né? Sim. Então, para objetos, eu vou utilizar aqui, ó, o then. Então, assim, não vai ter que vocês escreverem assim na prova, mas é interessante vocês notarem isso aqui, principalmente na hora da tradução. My brother and I are going to the beach. Do you want to go with? Né? Então, meu irmão e eu estamos indo à praia. Você quer ir com? Não terminei, né? Então, aqui ele está me referindo a meu irmão e eu, claramente. Meu irmão e eu somos nós. Primeira pessoa do plural. Não, primeira pessoa do plural, não. Primeira pessoa do plural, desculpa. Nós, primeira pessoa do plural. Aqui, novamente, está utilizando como objeto. Então, aqui eu vou ter que utilizar aqui, né? Uai, peraí. Deixa eu sair da caneta. Eu vou ter que utilizar o us aí de The Last of Us, né? Então, my friend and I played soccer yesterday. Né? Love soccer, né? Meu amigo e eu. Meu amigo e eu, mesma pessoa, né? Primeira pessoa do plural. Só que assim, aqui, nessa segunda frase aqui, seria nós amamos futebol, certo? E nós aqui ele não está como objeto, ele está como pronome pessoal. Então, eu vou utilizar aqui o we, né? John don't like, but I like, né? Então, aqui eu estou falando, John não gosta alguma coisa, mas eu gosto alguma coisa, né?
Então, aqui, como eu estou falando de eu, né? Então, provavelmente, John não gosta de mim, mas eu gosto dele. Então, eu e dele seria o que melhor completaria essa frase. Mas vamos pensar o seguinte: John doesn't like me. John não gosta de mim, né? Aqui, no caso, eu sou um objeto nessa frase. Então, eu vou utilizar aí o pronome objetivo, né? Me. Aqui, ó. E a mesma coisa nessa segunda parte aqui, ó. Mas eu gosto dele. Então, ele aqui também, ele vai estar ali, né? No como objeto. Então, novamente, vai ser o him aqui. Ok? Direto eu passo errado aqui. Foi mal. Então, a resposta certa seria me e him. E por último, eu tenho que fazer meu dever de casa. I have to do my homework. Can you help with, né? Então, você pode aqui o help me, né? Deve ser me ajudar com isso, né? Porque eu tô falando dever de casa, eu não vou estar falando com dele, dela, alguma coisa assim, né? Então, can you help me? Você pode me ajudar? Novamente, eu estou sendo usado como objeto aí da frase, vou utilizar o me. A outra coisa é que eu estou me referindo aqui ao meu dever de casa, né? Eu não vou utilizar ele e ela aqui para dever de casa. Não vou utilizar him e her também quando eu estou me referindo a ele. Então eu tenho que utilizar o it aqui, né? Então é desse jeito que ficam os exercícios aqui dessa primeira parte. Então deixa eu fechar isso aqui, descartar. Então agora vamos lá para a nossa última aulinha, né? Começa desde o início. E a gente já está meio atrasado. Olhando aqui, eu quero que dê tempo de fazer tudo, mas não tenho certeza. Ai, que saco. Começou. Deu B.O. aí? Não, é porque, por algum motivo, chega um ponto que o PowerPoint começa a não querer compartilhar a tela. E Aconteceu eu não ontem sei. com o Ellison também. Não aconteceu? Uhum. Ele teve que sair e voltar. Cagada. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aqui compartilha normal. Olha a sacanagem. Aí. Dá para ler por aí, Vinícius? Dá, tranquilo. Então talvez até vai ser mais fácil, né? Vou até aumentar essa letra aqui porque está muito pequena. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre números ordinais. Ordinais são números que representam ordem, né? Então, números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Isso aí são números ordinais. Em inglês, né? Esses números são falados de uma forma diferente, né? Aqui em português eu vou mudar qualquer número aqui, o final dele, para se encaixar.
No inglês, não. No inglês, como é que funciona? No inglês, basicamente, você vai mudar os 3 primeiros números de ordinais, né? Do primeiro ao terceiro, né? Aí ele não tem regra. A partir do quarto até o 19º, né? Que aí no 19º tem os 3, no 20º tem os 3 primeiros de novo, com aquela regra, e depois volta ao normal, né? Mas é adicionado, né, nessas colocações o TH para indicar ordem, né? Então aí eu tenho forte, que é for é 4, coloco TH no final. Quarto, 50, 5 é 5, né? Aí você troca o VE no final por um F e o TH fica quinto. 6 é 6, coloca o TH no final e fica sexto. Isso aí, né? Então, isso aqui é uma tabela com os 21 primeiros, né? Isso aí vocês devem ter visto muito quem assiste aí Fórmula 1. Porque no Fórmula 1, pelo menos antigamente, não assisto Fórmula 1 tem muito tempo na televisão, né? Quando vai passar a ordem dos pilotos que está chegando, tem lá 1 ST, 2 ND, 3 RD e do quarto para frente é o TH, né? Por que isso acontece? Porque o primeiro, né, eles utilizam nos ordinais, né, para representar isso de forma resumida, eles colocam um número seguido das 2 últimas letras. Então, os 3 primeiros aqui eles não têm regra, né? O 1 chama first, né? Então tem o ST no final. O segundo chama second e o terceiro chama third, né? Então o RD no final. Do quarto para frente, só tacar o TH no final aqui, como eu falei do quinto aqui, ele muda um pouquinho, né? Que você vai ter aí o número, né? Aqui o 9, né? Que é 9. Eu vou tirar o E, porque não tem jeito de eu colocar o E aqui e depois colocar o TH. Mas coloca o TH aqui, tem, só colocar o TH. 11, que é 11. TH 12. 12 é com VE no final, a mesma coisa do 5. Quando termina em VE, você elimina o VE, coloca um FTH, tá? Então, 13 continua do mesmo jeito. 14 continua do mesmo jeito, só adiciona o TH, como eu falei. 15, ele não termina em VE nesse caso, né? Então, só TH. 16, também só TH aqui, ó. E até, né, o 20. Por que o 20, né? Porque no 20 aqui eu vou começar de novo, né? Porque eu vou falar 21 e o final de 21 é ST de novo, né? Que é o 21st, 22nd, 23rd. Então, assim, vai começar de novo. Mas basicamente é isso. Aí chega no 30º, né? Aí é 30th, né? Então, os números ordinais em inglês são até fáceis de representar. Você não precisa se preocupar com a terminação de cada um, porque a terminação de cada um só tem regra para os 3 primeiros, os outros é TH no final, né? E o formato de data, ele é influenciado por isso. Por que o formato de data ele vai ser influenciado? Espera aí, só um pouquinho. Por que esse formato de data ele vai ser influenciado? Porque na língua inglesa ele tem 2 formas. A forma que é utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os Estados Unidos, eu não sei por que eles gostam tanto de complicar uma coisa que é simples, né? Basicamente, no resto do mundo inteiro, é claro que tem algumas exceções, né? Você vai colocar uma data, você coloca do menor para o maior. Ou seja, aqui, ó, 23 de setembro de 2020. Então, o dia é o menor, o mês é o segundo menor e o ano é o maior.
né? A mesma data em inglês, ele começa pelo mês, depois o dia e por último o ano. Tem alguns países também que é invertido, é do maior para o menor. Então seria ano, tipo 2025, do 9/23, tá? Mas eu ainda acho isso bem mais certo do que o modelo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos tem várias coisas que não fazem muito sentido. Sistema de Fahrenheit. medições. Fahrenheit é bizarro. Não, o sistema de medições dele é todo bugado, de altura, de peso, de temperatura, de tudo, né? Mas, então, eles utilizam dessa forma, né? E outra diferença, isso tanto no inglês dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, né, é que eles utilizam números ordinais para indicar o dia. Então, eu não vou falar, por exemplo, que hoje é dia 14 de novembro. Eu vou falar que hoje é o 14º dia de novembro, ok? Então, aqui, ó, eles utilizam o RD no final. Então, today, September 23rd, 2020, né? Hoje é o 23º dia de setembro de 2020, assim ficaria nos Estados Unidos. E na Inglaterra é um pouquinho mais parecido com o nosso. Hoje é o 23º dia de setembro de 2020, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, no inglês americano, como é que é escrito cada data, né? Então, por extenso, essa data aqui, né? Eu vou escrever julho, que é o mês primeiro, 15º, 1996. Essa data aqui, 6, né, de outubro. Lembre-se que vai estar trocado, porque está no inglês americano, de 1981. Então, 1 de julho, né, ou julho 1st, 1994. Ô, Marlos, aí eu tenho uma dúvida. Oi. Se cair uma questão dessa, eu tenho que responder no inglês norte-americano. Não, se eu colocar, eu vou colocar em qual que vai estar, Ah, ok, entendi. tá? Certo. Porque Beleza. pode ser meio confuso mesmo, porque, por exemplo, essa data aqui, ela poderia ser, se eu tivesse colocado ela dessa forma, poderia ser no americano ou no inglês. Sim, aí muda, né? Totalmente. Mas se eu coloquei ela desse jeito aqui, dá para ver na hora Americano. que é no inglês americano, Sim. Beleza. né? O inglês britânico não tem muita diferença, né? É mais parecido com o nosso. Aí é só você colocar aqui o número, né, do dia, ele é em números ordinais. Fora isso, é exatamente iguais. Os dias da semana eu imagino que vocês já saibam, não é segredo para ninguém, né? Então, domingo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, né? Não é segredo para ninguém. E os meses do ano também, no geral, eles são muito parecidos com o nosso, né? O jeito de escrever e tal. Aqui tem relação deles aqui, mas é muito parecido. Então, provavelmente vocês vão notar, né? Tem algumas expressões de tempo que também são muito utilizadas, né? Por exemplo, a gente tem o day, que é dia, today, que é especificamente hoje, yesterday, né, até a música dos Beatles lá, que é ontem. Aqui, the day before yesterday, que é o anteontem, ou antes de ontem, né? Esse o antes de Ou ontem é o dia Antonte, antes de hoje. ou Antonte, né? Como dizem. Tem isso também, né? Tem aqui Tomorrow, que é amanhã. The Day After Tomorrow, que é aquele filme famoso, né? O dia depois de amanhã. Isso, do Tom Cruise. Aquele filme é top. Muito Então, bom. depois de amanhã. Temos o morning, afternoon, evening e night, né? Então, morning é manhã, afternoon é tarde, evening e night é noite, né?
Mas às vezes night ele costuma significar mais tarde da noite, que é a hora de sair, de ir para festa e tal, né? Então tem essa pequena diferença. Mas assim, você pode utilizar tanto um quanto o outro, né? Então você pode usar good evening, good night e tal, que não tem muita diferença. Tem o tonight, que é o similar ao today, todos dois significam. Today significa hoje, e tonight, essa noite, né? Também é hoje, hoje à noite também poderia significar. Midday. Day é dia. E mid é meio. Então, obviamente, midday é meio-dia. Qual que é a diferença do midday do at noon, né? At noon é utilizado ao meio-dia. Então, quando eu estou falando assim, quando eu estou marcando encontro, por exemplo, nos encontraremos ao meio-dia na minha casa, certo? Nesse caso, eu utilizo at noon. Quantas horas são? It's midday. Então, é meio-dia, é diferente, certo? Midnight é meia-noite, seria o horário. E at midnight é à meia-noite, é o mesmo caso de ao meio-dia, tá? Não me perguntem do porquê o num aqui não, tá? Que eu não sei, mas ele é utilizado dessa forma. Vamos aqui. Essa parte aqui também é interessante, porque ela é um pouco diferente, né? As horas no inglês. O inglês, ele é bem diferente nessa parte do português. Por quê? Primeiro, a gente tem essa expressão aqui, o'clock, né? O'clock, ela é utilizada quando você está no horário certinho, certo? Em ponto. Seria o equivalente ao em ponto. Então, quando for 3 horas, it's 3 o'clock. Ou 9 horas, it's 9 o'clock, tá? Então, é utilizado dessa forma. Mas isso aí, a maioria das vezes, não vai ser hora em ponto. Então, como os americanos, os ingleses falam as horas? Você pode utilizar a forma normal, certo? Então, aqui, ó, são 6h20, né? Você pode colocar it is 6:20, né? Então, são 6:20, né? Que eu acho que é a forma mais parecida com a gente falando, né? Ou tem duas formas de identificar, né? O past e o to. Como é que isso aqui funciona? Past. Past é quando já passou daquela hora, um tempo, mas ainda não chegou a hora e meia. Por exemplo, meio-dia e 10. Se é meio-dia e 10, eu vou falar que é 10 past midday. Ou 10 past 12. Certo? Então são 10 depois das duas. 5 depois da uma, por exemplo. 20 depois da uma. 25 depois das 3, por exemplo. Então, isso aí é diferente. Então, aqui, ó, 6:20, eles podem dizer it's 6:20, do jeito que eu falei, ou it is 20 past 6. São 20 depois das duas. Das 6, quer dizer. Então, 20 minutos depois das 6. Né? Aqui, quando chega a meia hora, você vai falar half past 6, por exemplo. Ou seja, são 6. São meia depois das 6, ou 6:30, né? E para 15 minutos, né? Que é um quarto, lá nos Estados Unidos, tanto para dinheiro quanto para horas, eles vão utilizar quarter, que é basicamente um quarto. Quanto que é um quarto de 60 minutos, que é uma hora, é 15 minutos. Então eu posso falar que é a quarter past 6, né? Que é 15 depois das 6, ou 6:15, né? Então, beleza. Até chegar a meia hora, já passei para vocês. Como é que é depois desse meia hora?
Depois desse meia hora, ao invés de usar past, que é depois, você vai utilizar para, né? Isso aí também é utilizado no português. Isso aí a gente meio que copiou deles. Não sei se copiou, né? Talvez é a nossa também. Mas assim, agora, por exemplo, são 10 para as 8, né? Então eu vou falar que são 10 to 8, certo? São 10 para as 8 horas da noite. São 20 para as 8, são 25 para as 8. Ou a quarter to 8, ou 15 para as 8, por exemplo, né? Então, depois de meia hora, eu utilizo to. E antes de meia hora, past. Então, eu vou escrever os minutos primeiro, past ou to, e a hora. Certo? Então, essa forma de horário aqui tem as duas formas. A maioria dos americanos eles utilizam mais a segunda do que a primeira, para ser sincero. Né? Eu não sei porquê, mas é mais utilizada. Né? Aí aqui eu coloquei também a mesma coisa que eu falei ali, né? Não tem muita diferença, tá bom? Alguma dúvida nessa parte aqui? Não, Não? sem dúvida não. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aqui, um pequeno exercício, eu vou fazer só o primeiro, né? Porque a gente também está sem tempo, está acabando aí a última aula. Então, a imagem entre o lado circula entre os fãs da saga Star Wars e faz um jogo de palavras entre as palavras Force e For, que são parecidos, né? Como expressaríamos o dia 3 de maio em outros lugares do mundo que não os Estados Unidos, né? Então, aqui, ó, isso aqui é para quem é fã de Star Wars, não é meu caso, É o mas meu eu caso. peguei esse aqui. É o seu caso? É o meu Né? caso. Aquela frase, que a força esteja com Esteja com você, você. ela, como é que ela é dita em inglês? May the force be with you, né? Uhum. No dia do Star Wars, que é o dia 4 de maio, eles colocam May, que pode também estar se referindo ao mês de maio. Então, ali, ó, vamos voltar lá em cima para vocês verem, né? Aqui, ó, o mês de maio é May também, né? Então, May the 4th, né? Que o 4 de maio esteja com você, né? Então, aqui, como expressaríamos o dia 3 de maio em outro lugar do mundo que não os Estados Unidos, né? Então, o que é a questão aqui? Vamos analisar uma por uma. Primeiro, não é nos Estados Unidos, então o mês não vem primeiro. Então, May 3rd não faz sentido. Esse aqui, ele é bem parecido, só que o que é o negócio? O TH, PH. ele só é utilizado a partir do quarto. Nesse caso aqui, ele já está certo, né? Então é 3º de maio. E esse aqui está errado porque o ST é utilizado só para o primeiro. Tudo bem? Beleza. Beleza, então. Aqui tem alguns exercícios, se vocês quiserem fazer só depois para dar uma olhada aí, verificar como é que tá. Eu vou adiantar isso aqui porque, teoricamente, a gente ainda tem que ver mais um slide. Não acho que vai dar tempo, mas vamos tentar adiantar o máximo que der. Deixa eu ver se ainda está dando aquele mesmo problema. Tá, ainda está dando o mesmo problema. Ai, que saco. Parece que piorou o problema. Eu vou ter que sair e entrar de novo, gente. Rapidinho. Beleza. Ó, não vai dar todo jeito. Não vai não. Ontem aconteceu isso também. Pois é. Essa merda desse Meet tá com problema, eu acho. Sim.
Voltamos. Voltemos. Voltemos. Tá. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Aquilo lá era a parte da leitura de horas e tal, de dias. Agora, eu vou falar algumas estratégias de leitura, né? Que são coisas que você pode utilizar ali para adiantar sua tradução, se fazer ela mais rápido, né? Para ganhar tempo. Texto muito grande, provas muito grandes, sei lá, Enem, alguns vestibulares, né? Você pode utilizar isso aí, né? Então, as principais técnicas que a gente pode utilizar, primeiro, identificação de cognatos. Cognatos, como a gente já falou bastante, são palavras que são parecidas, né, nas duas línguas, ok? Eu até passei aquelas listas de cognatos e não cognatos para vocês, que se tiver isso na prova, se puder levar esse material para a prova, eu recomendo vocês a levarem, principalmente a de não cognatos, né? Palavras repetidas também é muito utilizado, né? Se uma palavra está repetindo mais, provavelmente significa que ela é importante, né? Pistas tipográficas, que a gente vai falar um pouco dela mais para frente, né? Também tem a ideia, apurar a ideia geral do texto, né? Que é essa general comprehension, né? E outras duas técnicas que são chamadas skimming e scanning, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, palavras repetidas. Os cognatos a gente já falou bastante, então eu vou pular ele. Palavras repetidas, né? Se uma palavra está repetindo muito ela, no texto, é porque provavelmente ela está ligada à ideia geral daquele texto. Então, identificar ela pode te dar dicas importantes sobre o que o texto está falando, certo? Muitas vezes, né, eles vão tentar substituir essas palavras por sinônimos, ok? Inclusive, no português, a gente faz muito isso. Porque você utilizar a mesma palavra sem parar no texto, o texto fica muito cansativo e fica parecendo que o vocabulário da pessoa é muito limitado. Então, você tem que evitar isso aí no português. Certo? Então, eu estou fazendo um texto de Araxá. Então, não vou utilizar só Araxá. Então, Araxá tem 20 mil pessoas. Araxá tem muita produção de nióbio. Araxá também produz fertilizantes. Eu vou utilizar, por exemplo, Araxá tem 100 mil pessoas. A cidade também tem produção mineral, não sei o quê. O município é um grande exportador de nióbio, não sei o quê. Então, assim, eu vou utilizar muito nesses sinônimos dessas palavras, né? Então, se uma palavra está repetida, é porque realmente não tem como, né, substituir tanto isso aí. Então, isso provavelmente está ligado à ideia geral do texto, né? Outra técnica são as pistas tipográficas. O que são pistas tipográficas? As pistas tipográficas são coisas ali no texto que você pode identificar que te dão uma ideia geral. Por exemplo, se eu tenho números no meu texto, né, tabelas, gráficos, tudo isso vai me ajudar a identificar do que fala aquele texto ali, certo? Não só isso, né? Quando eu vejo um número, quando eu vejo um texto, quando eu vejo um gráfico, ajuda muito, né? Mas tem pistas dentro da própria língua. Que é, por exemplo, 3 pontos, né? Sempre que a pessoa põe 3 pontos, eu sei que está continuando a ideia, que não está exposta ali, né? Negrito, né? Quando eu coloco uma palavra no meu texto de negrito, é porque aquela palavra ali é importante, ela tem um destaque, né? Itálico, a mesma coisa, ela é importante, não mais importante que o negrito, né? E muitas vezes ela é utilizada para palavras que não estão falando da língua na qual o texto está, né? Então, quando eu utilizo, por exemplo, quando eu estou fazendo uma dissertação, e eu utilizo uma palavra que é nativa de outra língua, eu normalmente coloco ela em itálico. Aspas, né?
salientam a importância de alguma palavra, então dá destaque para alguma coisa, parêntese. Então, ali, normalmente, dentro do parêntese, eu coloco algum dado importante, alguma coisinha extra ali, uma ideia complementar, né? Então, as pistas tipográficas funcionam assim, para você ter mais detalhes daquele texto. Compreensão geral, né? A compreensão geral, né, é obter a ideia geral daquele texto, utilizando aquelas técnicas ali que eu falei para vocês, né? Então, você vai selecionar criteriosamente algumas palavras, termos, expressões, né? Chegando à ideia geral do texto. Então, pode-se ler esse texto aqui abaixo, ó. Distance education takes place when a teacher and student are separated by physical distance and technology. E voice, video, and data. Often concept with face-to-face communication is used to bridge the instructional gap, né? Então, assim, vamos por partes aqui. Primeira parte aqui, vamos usar os cognatos, né? Que palavras aqui que dá para a gente ver que são iguais em português e em inglês. Aqui, ó. Distance é um cognato, né? Distance quer dizer distância. Education, outro cognato. É educação. Então, distance education é educação à distância, certo? Students, outro cognato. Quer dizer o quê? Estudantes. Separated, outro cognato, quer dizer separados. Physical, não sei, assim, para mim é parecido, mas tem gente que pode falar que é muito diferente da palavra em português. Physical quer dizer física, né? Mas aqui tá com PH, tem um L no final, então talvez muita gente não considera, né? Mas eu considero um cognato. Distance, novamente, distância. Tecnologia também é a mesma coisa. Voice, também muito comum, que é voice. Vídeo, é a mesma palavra, né? Que mais aqui? Face to face. Não, face to face não. Communication, com certeza, é um combinado, né? Quer dizer, comunicação. E Ô, instruction Marlos, a também. questão do face to face é porque em português é face. Face é rosto. É, Então, face a face, por isso né? que eu Face to pensei, face. porque em português você usa o cara a cara, né? Mas é assim, a face. É face a face. Então é Face a cognato face. também. Eu acho que pode considerar, mas algumas pessoas poderiam talvez não considerar e tal, né? Então eu pensei isso aí. Então, só por essa tradução dessas palavras, você vê aí que esse texto está falando da educação à distância, né, dos estudantes, do uso de tecnologia, né, de como é que funciona e tal. Então, só utilizando cognato, eu não traduzi nenhuma outra palavra, não falei nada, e só essas ideias já te dão uma ideia aí do que fala esse texto, entendeu? Aqui, ó, eu utilizei o parêntese aqui, ó, para isso aqui. O que que eu sei quando eu utilizo parêntese? Normalmente é dando uma informação adicional, dando uma nova ideia. Então, o que que eu estou especificando aqui? São recursos da tecnologia que usam, que podem ser utilizados na educação à distância, entendeu? Então, isso aí, essa General Comprehension, é só utilizar aquilo que a gente já aprendeu, já vai te dar uma ideia geral antes mesmo de você traduzir, tá? Vamos lá, skimming, né? Nossa, isso aqui tá, eu não sei porquê, mas o texto está realmente pequeno. Vamos lá. Skim, opa, skim em inglês, né? Quer dizer deslizar na superfície, né? Ou desnatar, sabe tirar a nata do leite que fica ali por cima? Então, ou
também passar os olhos, né? Então, a técnica de skimming, né, é você ler o texto de forma superficial, certo? Então, eu vou ler cada sentença, né? Em vez de ler cada sentença, eu vou passar os olhos pelo texto, lendo algumas frases aqui e ali, e tentando reconhecer certas palavras e expressões, né, que vão servir ali como dicas na obtenção de informações sobre o texto. Isso aqui é só quando você está com muita pressa, tá? Eu não aconselho utilizar isso aqui normalmente, porque você pode perder as partes mais importantes do texto. Mas, às vezes às vezes é legal isso aqui, né? Por que ela é muito utilizada? Porque às vezes você não quer ler o texto inteiro. Então tem um texto enorme e a questão está falando da segunda frase só, entendeu? Então talvez você não precise ler o texto inteiro. Você lê as 2, 3 primeiras frases ali, você já sabe o que está falando, né? Então é nisso que constitui a técnica de skimming. Similar a ela, a gente tem a técnica de scanning, né? Scan, como tinha o nome em inglês, né? Quer dizer, examinar, sondar e explorar. Tinha um scanner antigamente, né? Hoje em dia eu acho que nem existe mais, normalmente é só uma função da impressora, né? Impressora multiuso, que era você escaneava documentos ali, ok? Então tinha um aparelho para isso. E você vai fazer a mesma coisa no texto, né? Então você vai fazer uma varredura no texto, né? Você vai olhar aí de cima e embaixo, procurando detalhes e ideias objetivas, né? Então, você vai tentar escanear e ver melhor ali pistas gramaticais, coisas que você conhece naquele texto. Então, eu coloquei um trechinho aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, aqui, ó, teaching and learning at a distance demand. Então, isso aqui é o texto enorme, né? E, no final, aqui eu estou perguntando. Poderíamos perguntar qual o referente do pronome der em negrito no texto? Então, aqui, ó, eu deixei o der em negrito aqui, né? Eu estou só falando ao que está se referindo isso aí. A que se refere esse pronome, certo? Então, vamos lá. Teaching and learning at a distance is demanding, né? Teach é ensinar, né? Teaching aqui quer dizer ensino, né? Ensinando. E learning quer dizer aprendendo ou aprendizado, né? Então, o ensino e aprendizado à distância, né? Is demanding. Demanding quer dizer que ele é difícil, ele demanda esforço ali. However, que é entretanto, aprender será bem mais significativo e profundo para estudantes à distância, né? Se os estudantes and their instructors, né? Ou seja, e seus instrutores compartilharem responsabilidade pelo desenvolvimento e objetivos de aprendizado, né? Então vamos lá. O que acontece, né? Se eu utilizasse a técnica de skimming, né, seria necessário retornar o texto, entender a sentença no qual o pronome está sendo empregado, né? Der, lá, como eu falei no começo da aula, é aquele pronome possessivo, que indica que alguém tem posse de alguma coisa. E, se vocês se lembrarem bem, isso aqui está no na terceira pessoa do plural, certo? A tradução de their instructor, né, seria instrutor deles. Mas deles quem, né? Então, aqui é instrutor deles. Mas quem eles? Aí é só você voltar um pouquinho aqui e você vê estudantes. Então, their aqui não está referindo a instrutores, está referindo aos estudantes. Ok?
Gente, é só isso, tá? Inclusive, foi no limite que eu consegui chegar aqui, né? Eu desejo uma boa sorte para vocês lá no dia, né? Que não sei como é que vai ser. E a Lívia vai estar lá com vocês, né? Qualquer coisa, vocês tiverem uma dúvida também, segunda-feira eu tô lá, a gente tem aula. Eu tiro essa dúvida de vocês, tudo bem? Beleza, tranquilo. Parece que estava marcado para o mesmo dia as suas duas provas, né? As minhas duas? Vai ser É, todas duas na segunda? vai ser dia 8, tá marcado a sua prova de metrologia e depois de inglês instrumental. A mesma coisa com o Ellison, que dá redação técnica e química industrial. Nossa, mas aí é bruto, hein? Aí vai ser duas na segunda e duas na terça. Foi o que foi passado por enquanto. É, Agora eu não sei se vai ter alterações, né? pois é. Não, tudo bem. Mas aí qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá? No Tranquilo. mais, bom final de semana Ou pra você também, abração, e valeu. até segunda. Até.